Tem gente tretando aí em Brasília, né? Gente tretando sempre em Brasília, né, gente? O que não falta em Brasília é treta. E aí a gente tem mais um episódio da treta Brasil versus Venezuela. E essa treta, não sei se vocês concordam comigo, mas parecia assim, né? Uma piada de mau gosto, alguém que fez aquele comentário que não devia ter feito, porque até a montagem que foi utilizada ali para atacar o Brasil parecia uma coisa meio amadora, né, pessoal? E a gente está falando daquele episódio, daquela postagem feita pela polícia venezuelana com a bandeira do Brasil, uma silhueta do presidente Lula, e dizendo que não era para se meter com a Venezuela, que não era para mexer com a Venezuela, né? Essa postagem que foi feita ontem à tarde, e aí quando foi hoje de tarde, o Itamaraty soltou uma nota dizendo que o governo brasileiro recebia com surpresa o tom ofensivo daquela postagem feita por num perfil oficial de uma autoridade da Venezuela. E aí a gente lembra, né, que o Brasil tem enfrentado aí essas trocas de farpas com o governo venezuelano desde que passou a cobrar a apresentação das atas oficiais das eleições que comprovassem a vitória de Nicolás Maduro, e depois teve um outro round dessa briga, que foi o posicionamento do Brasil contra a entrada da Venezuela nos BRICS. E aí, poucos dias depois, portanto, veio essa postagem. E aí, gente, eu sempre fico muito curiosa com essas questões internacionais, porque qualquer palavra colocada a mais ou a menos, qualquer termo utilizado ali de forma que não deveria ter sido utilizado, pode causar um grande problema nas relações diplomáticas do Brasil com outros países, né? Mas sempre me intriga muito esse tempo da manifestação oficial, né? E aí eu fui atrás de uma fonte minha no Itamaraty para tentar entender em quantas mãos uma nota dessa tem que passar, né? Em quantas instâncias oficiais ali dentro do Ministério das Relações Exteriores, dentro do governo brasileiro, isso precisa passar. E aí essa fonte me disse exatamente isso, né? Essas questões mais delicadas, elas acabam tendo que passar por 1000 mãos mesmo. E aí, normalmente, a área geográfica ou temática responsável, né? No caso da Venezuela, sai inicialmente da divisão de Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela, dentro da Secretaria de América Latina e Caribe. Depois vai passando ali por revisões dentro do gabinete da Secretaria-Geral, que equivale a uma secretaria executiva de um ministério, por exemplo, ou do próprio gabinete do ministro, e aí a área de imprensa solta essa nota. Isso me chama muito atenção, porque quando a gente pega essa nota dizendo o governo brasileiro recebeu com surpresa o tom ofensivo, parece uma nota assim tranquila, né? Não está entrando em polêmicas, volta ali no final da nota a dizer que o Brasil continua com seu posicionamento de cobrar as atas eleitorais, porque é signatário de tratados internacionais que vão nesse sentido, né, de ter uma comprovação oficial da vitória de um pleito presidencial, mas não entra mais em polêmicas, a postagem segue lá. Então, enfim, só para a gente entender mesmo, né, que muitas vezes o tempo da rede social é muito diferente do tempo de um posicionamento por parte de um governo, de um Ministério de Relações Exteriores, ainda que esse posicionamento final, ainda que essa nota final que chega ali para a gente, para a imprensa e depois para o nosso leitor, nosso ouvinte, nosso telespectador, pareça num tom muito ameno e fácil de ser escrita, não é, né? Aqui está a prova, essa fonte minha lá de Itamaraty mostrando para a gente que não. Passa, assim, por diversas mãos, revisões, até que possa, então, ganhar aí, né, os destaques nas manchetes, nas capas de jornal. Mas mais uma situação para a gente continuar monitorando também, porque o governo de Nicolás Maduro já tinha dado sinais de que estava elevando ali o posicionamento contrário contra o Brasil, de ataque ao Brasil, e provavelmente pode ter uma escalada
caso algum outro posicionamento do Brasil venha ali a incomodar, digamos assim, a Venezuela. Pessoal, mas queria trazer esse tema para a nossa reflexão, para a gente também entender ali os diferentes tempos das tretas aqui em Brasília, né? Eu acho impressionante, sabe o que é? Parece que a gente não está falando nem de... Não é o mesmo presidente do Brasil, Lula, nem... será que era o mesmo? Aí eu vou fazer a pergunta, vou começar de uma outra forma. Será que é o mesmo presidente que recebeu o Nicolás Maduro ano passado com toda a honra? Com tapete vermelho e tudo. Inclusive, né? Sendo altamente criticado por conta disso, que comprou briga com tudo e com todos. Enfrentando, né? Mas posso fazer um adendo ao seu comentário? Pode. É o preço que se paga quando você fica em cima do muro. O Brasil não tomou uma posição clara, direta, concreta, dizendo as eleições na Venezuela não foram legítimas, há indícios claros de fraude, o Brasil não se coaduna com essa prática. Ficou com esse negócio, queremos as atas, vamos nisso, vamos naquilo. E aí, meu amigo, não tem como você agradar dois senhores, né? Não tem como você agradar a comunidade internacional e, ao mesmo tempo, agradar Nicolás Maduro, que, convenhamos, ditador, né? E o Brasil ficou nessa posição em cima do muro, agora resolveu e a Venezuela reagiu, está tomando pedrada da Venezuela e de parte da comunidade internacional que diz que o Brasil deveria se posicionar contrário aos resultados das eleições na Venezuela. Ou seja, foi no meu entendimento, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que foi também resultado dessa imperícia, deste passo em falso dado pelo Ministério das Relações Exteriores e também, principalmente, responsabilidade toda dele, do presidente Lula. Na minha opinião, acho que a responsabilidade deve ser muito grande, sabe? Do governo brasileiro em entrar em brigas desnecessárias, sabe? Ou você tem um comportamento, uma posição muito firme naquilo que você quer, né? E até nas brigas que você quer comprar. Eu acho que isso precisa ser e estar muito claro. Porque às vezes você paga um preço desnecessário, você desgasta a imagem do país de uma forma desnecessária. Então, o que a Lari falou é muito sério, Lari, porque quando você fala que a postagem, qualquer postagem que é feita, o texto que é produzido, ele é revisado, ele é analisado, ele passa por muitas e muitas mãos, né, até você ter uma versão final ali para ser publicada, quer dizer assim, que a postagem que a gente vê, né, é uma postagem pensada, não é algo impensado. Vou responder da primeira vez e pá, não, fui. De maneira nenhuma. Né? Não, falei bobeira e aí eu deleto. Não é assim, né? Então, quer dizer que o governo está pensando dessa forma mesmo. Então, assim, é verdade. Quer comprar essa briga? Então tá. Então, vamos ver as consequências, né? E a que ponto chega, né, Lari? Exato. E pegando um pouco disso que tanto que você disse, Dri, e também o Flávio, a impressão que a gente tem, comparando, por exemplo, com aquele momento em que o presidente Lula recebeu o Nicolás Maduro aqui no Brasil, como você bem destacou, recebendo muitas críticas, ali era um momento, talvez, em que o presidente Lula, o governo, eles estavam envolvidos ainda numa questão mais ideológica mesmo, de um alinhamento ali com a questão, com várias questões que envolvem a Venezuela. Por isso mesmo, o PT e os governos que são aí comandados pelo PT acabam recebendo essas críticas por um posicionamento anterior de alinhamento, por exemplo, se é que a gente pode dizer anterior, mas enfim, de alinhamento. Mas depois, a impressão que dá é que o presidente Lula percebeu a importância do Brasil para que não só, depois do que a gente viu, por exemplo, com os atos de 8 de janeiro, a importância que tem um posicionamento claro em relação à defesa da democracia. Então, a gente viu, por exemplo, na época ali das eleições de Nicolás Maduro, quer dizer, né, em que ele se autoproclamou ali presidente, sem apresentar as atas, teve eleição, mas não apresentou as atas para comprovar, a gente viu o PT soltando uma nota dizendo que reconhecia a vitória de Nicolás Maduro. Depois teve toda uma polêmica para dizer que aquilo ali era só uma ala do PT
que reconhecia que aquela nota não foi consenso em todo o PT, mas foi uma nota oficial de um partido que comanda o Brasil. Então, também existe ali uma diferença de posicionamentos e eu acredito que vem ali o governo, né, e Lula e aquelas pessoas ali mais próximas dele que definem o que vai ser feito em termos de relação diplomática, também é uma situação complicada, né? Porque a gente vê o partido fazendo isso, a gente vê Nicolás Maduro perdendo a paciência, cobrando que o Brasil se posicionasse e a comunidade internacional cobrando que o Brasil rechaçasse ali, né? Não reconhecesse as eleições. Então, assim, muitas forças envolvidas, né, pessoal? E aí cai no que o Flávio disse. Acaba ficando em cima do muro, tentando equilibrar todas essas forças e todas essas cobranças e tá dando no que a gente está vendo, assim, né? Uma postagem muito polêmica e perigosa, né? Feita por uma autoridade policial venezuelana e que a gente tem observado como que esse impacto vai gerando um efeito cascata aqui no Brasil. Então, a minha pergunta que fica é, se essa crise vai escalar para onde, né, gente? O que mais a gente pode ver de troca de acusações aí e como que se o Brasil vai sair de cima desse muro, como vai ser uma resposta mais dura em relação ao que a gente tem visto na Venezuela, né? Larissa Arantes, nossa editora de política de O Tempo, na Capital Federal. Ô, Lari, sempre muito bom, tá? Ter você aqui e falar com você. Com certeza, gente. Estava com saudade. Um beijo, bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana. Isso.